Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Amiguinhos, estou aqui para esfregar na cara da sociedade a resolução da prova do Cefet 2023. Gente, humildemente falando, eu estou felicíssima por esse trabalho que eu desenvolvi nos grupos e nas revisões, porque eu consegui acertar todos os assuntos das questões que caíram na prova. E eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu provo, por isso que eu demorei a gravar esse vídeo. Você está achando que eu ia dar ponto sem nó, amigo? O marketing da gata é o meu trabalho, né? Então eu falei, não, eu preciso mostrar aqui que eu falei sobre isso, porque senão eu falo lá nos grupos e os alunos ficam achando que eu estou querendo só vender meu peixe. Eu falei assim no grupo, falei, gente, vamos fazer revisão comigo. Aí alguns alunos lá são até os X, né? Se você der o gabarito, eu faço. Pensei assim, velho, eu tô igual Noé na arca, Zé, chamando a galera para entrar, para fugir do dilúvio, e a galera não quer, não. Aí eu falei, tá bom, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Pronto. Eu tenho certeza que as pessoas que não foram, quem não foi na minha revisão, arrependeu. Absoluta certeza, com todas as modéstias à parte. Eu vou te falar, sabe por quê? Porque esse trabalho que eu faço é um trabalho com alma, eu paro de fazer outras coisas. Entenderam, pais e alunos? Eu abdico de aulas particulares que eu dou, eu abdico até de aulas de cursinho para poder trabalhar aqui com o Cefet com vocês de forma você e eu. Vocês sabem que se eu trabalhasse num cursinho, eu não podia dar aula no nível que eu dou para vocês em grupo VIP, né? Então, por isso, gente, que eu consigo trazer para vocês uma estatística da prova realista. Gente, eu juro para vocês, eu sei todas as questões das provas do Cefet, do Coltec e do Coluri de cabeça. Por quê? Porque eu faço isso 900 mil vezes. Eu fiz o meu curso e as pessoas pegam aula particular sobre isso. Então, eu repito a resolução das questões, então eu sei tudo que já caiu nessas provas. Com todas as modéstias à parte, estou falando com vocês a realidade, é porque é o meu trabalho, pô. Eu fiz o negócio, 2005 até 2022, todas as provas do Cefet integrado. Então, só de eu ler um enunciado, eu consigo falar se a questão é de qual colégio, mesmo que não tiver o título lá, até um ano, às vezes eu falo, essa questão é de 2003 do Cefet. Mentira, que eu só tenho de 2005 para frente. Enfim, mas todos os resumos à parte, então, é baseado em evidência científica que eu trago os meus chutes. Não é chute tipo, unidunitei, chutei, não. Menina, eu já falei com você que eu sofri calculista no chute, até para chutar o que eu acho. Eu baseio o negócio nas estatísticas e também no cenário atual e etc. Teve até coisa de política que caiu na prova, que eu falei com vocês que eu achava que ia cair algum gráfico com cenário político, e dito e feito. E diga-se de passagem, essa questão aí, ela deu polêmica, né? Eu vou explicar lá direitinho. Eu até pensei que talvez caberia anulação, mas, na minha opinião, ela é apenas uma questão que foi um pouco mal escrita, então... Enfim, ela foi para te pegar mesmo, talvez foi proposital o jeito dela ter sido escrita. Mas voltando a falar de grupos e, enfim, esse trabalho aí, é porque as pessoas estão me perguntando de grupo VIP para Colune e Coltec. Então, qual que é a questão? Eu só faço se tiver gente. E qual que é meu mínimo? É 50 alunos, porque senão eu não consigo, gente. Vocês que fizeram grupo VIP, vocês podem falar... A professora de vocês é pisciana com ascendente em câncer, não consigo trabalhar no nível que eu acho que seria o nível ideal, né? Se tiver poucas pessoas, porque não paga nem a tintura de cabelo desses fios brancos que eu adquiro aqui, ó. Falando sério, pais e mães, sendo realista com vocês. Eu fiquei alguns dias no grupo VIP do Cefet, porque teve a Semana das Crianças, aí um rolê diferenciado também, né? Eu fiquei alguns dias no grupo VIP do Cefet, gente, mais de 9 horas por dia. Tem 3 horas de gravação e 4 horas, 5 horas de resolução de exercício. Só a parte que eu gravo, né? Tem as partes que eu nem estou gravando também, que, enfim, nós estamos conversando no WhatsApp. Ou seja, é um rolê desgastante. Eu preciso parar de dar aula particular, então eu vou ter que cancelar os alunos particulares para poder fazer grupo VIP. Enfim, né? Se bem que o grupo VIP que eu estou explicando para vocês, do Cefet teve a Semana das Crianças. Esse aqui tem alguns feriados que talvez a gente possa aproveitar, tá? Então, o grupo VIP é isso, é eu me entregar de corpo e alma para vocês, mas tem que valer a pena, porque senão, meu filho, não dá não, tá? Se for só para ter amolação e desgaste, eu prefiro ficar sentada vendo sessão da tarde, pronto, falei. Então, o VIP é isso, é R$150. O pacote, se eu for começar, eu vou explicar depois melhor, fazer um folder, tá? Mas eu vou começar já, ó, na quinta-feira agora, e aí a gente vai até a semana do Coltec, que é a última prova, né? O Coltec é dia 27 de novembro, tá? Eu vou explicar tudo no folder, tá? Eu preciso definir esses detalhes, mas vai ser R$150 no Pix da Gata, é só você mandar, eu aceito cartão também,
E se não houver 150, eu devolvo o dinheiro para geral, porque eu não vou fazer grupo VIP para pouca gente que não compensa, ok? Aí vem aquele aluno, né? Aquela coisa que eu falto morrer, faltando um mês para a prova. Ele não aprendeu até agora, levou uma navaiada no Cefet e não aprendeu. Ai, mas eu tenho que ver se você vai conseguir ou não 50 pessoas. Eu acredito que eu vou conseguir, porque tem muita gente me procurando. E se eu não conseguir, é óbvio que eu vou devolver o dinheiro, porque eu não vou fazer a disfarçatez de colocar meu nome na lama por causa de R$150, né, amigo? Pelo amor de Deus. Eu tenho um nome a zelar, né? Claro. Então, não se preocupe. Faça o seu rolê. Se você quiser fazer grupo VIP, você já me manda o Pix agora e fala, me bota no grupo, não quero nem saber. E se eu não conseguir, eu te devolvo o Pix. Mas eu tenho quase certeza que eu vou conseguir. Então, bora, gente, ó, mexer esse corpo aí, pelo amor de Deus. Né? A prova é dia, sei lá, daqui a um mês e o grupo VIP começa quinta-feira, caso eu consiga, tá bom? No mais é isso, minhas considerações sobre a prova. Tudo que eu falei, certo? Tudo que eu falei caiu. Foi uma prova que estava dentro da minha expectativa. Não foi uma prova difícil, foi uma prova razoável. Achei mais difícil que a do ano passado um pouquinho. Isso é verdade, né? Caiu uma questão de função de segundo grau um pouquinho mais conteudista, tirando isso, muito raciocínio lógico, e teve gente que falou que não caiu raciocínio lógico. É por isso que não dá para confiar no que vocês falam, né, gente? Pelo amor de Deus. Questão de juros compostos, não era juros compostos, ou não necessariamente, então eu vou mostrar aí a resolução. Espero que vocês assistam tudo e até mais. Considere a expressão m igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 2 mais x mais 2 menos 4 sobre x ao cubo mais 4x ao quadrado sobre 4x. Bem, essa questão aqui, quem acompanhou minha revisão e os vídeos do meu canal aí nas últimas semanas, né, eu sempre falo para vocês essa dica, que é substituir o valor aqui por algum número que não pode ser o que foi dado aqui, porque esses números são proibidos, pois vão zerar o denominador. E aí, você substituindo, por exemplo, x por 1, ó, fica 1 aqui, aqui fica 1 mais 2, 3, aqui fica 2 sobre 1, que dá 2, e aqui fica 2 sobre 1 mais 2, que é 3. Então, se você jogar 1 aqui, vai gerar a resposta correspondente, você ganha questão de graça. Uma questão grátis no Cefet, hein, amigos? Bem, eu vou jogar no lugar do x o número 1 aqui e vou fazer o cálculo, certo? 1 era o melhor número, né, porque é o número menor dentre os que são possíveis, né, e mais fácil fazer conta. Então, fica 1 ao cubo, 3 vezes 1 ao quadrado, 1 menos 2, 1 mais 2, 4, aqui não tem nada, aqui fica 1 ao cubo, 1 ao quadrado, e aqui 4 vezes 1. Então, aqui ó, vai dar 1, certo? 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 vai dar 3, aí aqui, cuidado, tem um sinal de menos, tá? Se você tem R$1 e deve 2, você fica devendo 1. 1 mais 2 aqui vai dar 3, e aqui menos 4, certo? Aí aqui vai dar 1, aqui vai dar, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 4 é 4, e 4 vezes 1, 4. Então, o denominador aqui, ó, 4 mais 4, 8 mais 1, 9, certo? Então, aqui deu 9. E aí, eu vou fazer a conta com muita calma para não errar sinal e respeitando as operações que vêm primeiro, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu posso somar. 1 mais 3 é 4. Aí, aqui eu vou fazer joguinho de sinal, ó, menos com menos, mais com mais, mais. 1 vezes 3 vai dar 3. E aqui menos 4. Então, esse 4 com esse menos 4 corta, e 3 dividido por 9, você simplifica por 3 em cima e embaixo, né? Vai dar 1/3 aqui, ó, resposta da letra B. Agora, eu vou resolver oficialmente isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, com muita atenção, eu vou abrir aquele parêntese aqui, né? Vou abrir o parêntese. Só que você vai lembrar que tem um sinalzinho de menos aqui. Então, esse produto notável aqui é o mais manjado da vida, é o x ao quadrado menos 4. Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Ó, x vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, com sinalzinho de menos. É o produto da diferença pela soma. Com esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal dessa tropinha aqui. Vai ficar menos x ao quadrado mais 4. Entendeu? Troquei o sinal aqui do pessoal que está dentro do parêntese. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou simplificar, né? Cortar esses dois, porque um positivo e o outro é negativo, e já vou fazer essa conta, ó. Vai ficar 3x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado. Quando eu subtrair aqui, ó, vai dar 2x ao quadrado. Eu vou fazer isso aqui, ó, só para facilitar a vida, né? Que ninguém é obrigado a nada. Pronto. Aí agora, eu vou olhar isso aqui em cima, né? E vou pensar assim, dá para pôr um fatorzinho comum em evidência, não dá? Que é o x ao quadrado. Então, vou colocar x ao quadrado em evidência. Aqui, ó, e aqui vai sobrar, se eu divido x à terceira por x ao quadrado, eu subtraio os expoentes, vai dar x. Se eu divido 2x ao quadrado por x ao quadrado, vai dar 2. Pronto, coloquei aqui. Agora, embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pôr x em evidência, certo?
Aí, se eu divido x ao cubo por x, dá x ao quadrado. 4x ao quadrado por x vai dar 4x, certo? E 4x por x, corto o x e fica o 4. Ok. Aí, embaixo, eu já detectei aqui um trinômio quadrado perfeito. É só fatorar, né? Ele, ok? Então, aqui, ó, esse x ao quadrado mais 4x mais 4, ele é x mais 2 ao quadrado, né? Então, ficaria só, em cima fica x ao quadrado, que multiplica x mais 2, certo? Pronto. Embaixo, a gente vai colocar o x em evidência, e isso aqui é o trinômio quadrado perfeito, x mais 2 ao quadrado. Só que para ficar mais evidente, mais fácil da gente ver, eu vou colocar ele por ele mesmo, que é a mesma coisa de elevar uma coisa ao quadrado e multiplicar ela por ela mesma. Como que eu identifico que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Esse cara é um quadrado, esse também, e o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né? A gente estudou isso aqui, ó, horrores, horrores. Pronto, eu posso cortar um de cima com um de baixo, e se eu dividir x ao quadrado por x, lembrando que o x ao quadrado também eu posso escrever como sendo x vezes x, né? Que aí fica até mais fácil de você enxergar que vai cortar. Aqui fica x sobre x mais 2, então esse aqui é o modo oficial matemático que você deveria fazer, né, se fosse na escola. Beleza? Mais uma questão, essa segunda aí, né, deixa eu só mostrar ela aqui, que essa daqui, ó, foi uma questão que eu falei algumas coisas muito parecidas no aulão da revisão. Aqui, ó, o PowerPoint está aí que não me deixa mentir, né, se bem que vai me deixar mentir porque ele não quer aumentar aqui o zoom. Eu falei dessas duas questões aqui, tipo assim, eu falei assim, pode cair alguma coisa mais teórica, esses nomes barrocos da geometria, e pelo que eu olhei a questão aqui, é sobre isso. Quem lembra de eu resolvendo essas duas questões aqui no último dia da revisão? Então, voltando aqui, o quadro a seguir representa algumas características, né, de alguns quadriláteros notáveis e uma figura para exemplificar cada um deles. Então, tá aqui os quadriláteros. E aí, gente, isso aqui, cara, grupo VIP, gente, eu tô chocada. Nós falamos sobre isso, né? Sobre essas palavras todo, não sei o que lá. Vocês lembram disso? Quem lembrar, vai colocando as coisas aqui que eu falei. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Sobre os quadriláteros, é correto afirmar que todo quadrado é um losango. É verdade, tá? Todo quadrado é losango. Ok? O quadrado ele é o mais especial dos quadriláteros. E ele tem a característica necessária para ser um losango, como diz aqui na tabela, ó, ele tem que ter os 4 lados congruentes e as diagonais dele tem que formar 90 graus. E no quadrado isso acontece. Por que acontece isso no quadrado? Porque se você traça as diagonais no quadrado, aqui, ó, elas dividem os ângulos em 45 graus aqui e aqui, né, que é a diagonal do quadrado. Então, obrigatoriamente, as diagonais elas vão fazer um ângulo reto ali no meio, né? 90 graus, por isso que todo quadrado é losango. Então, essa aqui já é a letra A, né? Aí a B, todo retângulo é losango. Olha, o retângulo, a característica dele é ter ângulos retos ali, né, nos vértices. Só que o que acontece? O losango não necessariamente, tá? A característica do losango é essa, ele ter lados iguais e ter diagonais que formam 90 graus. Então, isso não acontece não necessariamente no retângulo. As diagonais dele ali não necessariamente vão se cortar formando 90 graus, certo? Aí a letra C, nem todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é retângulo. É o contrário que não é, tá? O retângulo, ele não é quadrado porque ele pode ter lados diferentes. Já o quadrado, como ele tem ângulos retos nas extremidades, ele é considerado um retângulo, né? Então, isso aqui está errado. E letra D, nem todo losango é paralelogramo. Falsa também. Por quê? Porque no losango, esses lados aqui, ó, eles são paralelos e aqui também. Então, portanto, o losango é um paralelogramo, tá bom? Ele é um paralelogramo especial que tem essa característica das diagonais aqui formarem 90 graus. Então, essa questão aí de graça, hein, amiguinhos? Eita glória! Letra A, facinha para quem acompanhou lá no grupo VIP. Eu falei disso aqui na aula de revisão também, falei sobre esse tipo de questão teórica que podia cair. Amiguinhos, outra questão que eu coloquei aqui essa semana, quem assistiu, vai falando aqui, amiguinhos, me ajuda a engajar meus vídeos, eu nunca pedi a vocês nada. Essa questão, eu coloquei uma aqui de comparação de potências, certo? A comparação de potências, você pode comparar assim, ou você coloca todas as bases iguais e compara pelo expoente, ou então você coloca todos os expoentes iguais e compara pela base, né?
Eu pus esse vídeo aqui e eu coloquei também um vídeo de 1 hora e tanto, estude comigo, né? Eu gravei há pouco tempo esse vídeo também, porque eu falei assim, a gente está tendo um déficit no entendimento de potências, né? Como é que a gente faz isso aqui? 36, 24 e 12, ambos são da tabuada do 12. Então, você vai colocar assim, ó, o 36, ele é 3 vezes 12. O 24, ele é 2 vezes 12. E o 12 é 12 mesmo, né? E aí, aqui, como a gente consegue fazer essa conta primeiro, 2 elevado à terceira, fica 8 elevado a 12. Aqui fica 9 elevado a 12. E aqui, 7 elevado a 12. Agora, eu consigo comparar. É claro que o maior resultado vai ser aquele que tem a maior base, porque agora eles têm o mesmo expoente. Certinho? Entenderam aqui? Você transforma esse 36, que é um expoente, numa potência de potência, porque quando você tem potência de potência, você não multiplica os expoentes. Então, se você tem um expoente multiplicado, você volta ele para potência de potência, para você fazer o negócio, entenderam? É fazer o caminho, desfazer, na verdade, né, o caminho que vocês estão mais habituados. Enfim, letra A, 7 elevado a 12 é menor do que 3 elevado a 24? Olha, 7 elevado a 12 é esse, e o 3 a 24 é 9 elevado a 12. Esse é maior, claro. Por quê? Porque deu 9 na base. Então, a resposta aqui da letra A é ela, linda, plena e morena, maravilhosa. A resposta certa é a letra A. Vamos ver as outras. Letra B. 7 a 12 é maior que 2 a 36? Não, né? Porque o 2 a 36 dá 8 na base. E 8, claro, que vai dar maior do que 7. Então, essa aqui, ela é falsa. Letra C. O menor dentre eles é o 3 a 24? Não, ele é o maior, né, de todos. Claro que não. E letra D. O maior dentre eles é o 2 a 36? Não, o maior é esse, né? Então, essa aí bem tranquila também. Considere o gráfico da função quadrática que intercepta o x, né, nos pontos A e B. Sendo C um ponto pertencente ao gráfico de F, no primeiro quadrante, quer dizer que está nessa parte aqui, a maior área possível do triângulo ABC em unidades de área é... Bem, o que vai te trazer a maior área é se o vértice for nesse ponto aqui, se o ponto for no vértice, né? Obviamente, porque olha só, se você tiver aqui, por exemplo, o ponto C qualquer fora do vértice, você vai ter uma altura menor, então esse aqui vai dar maior, porque a base é a mesma para todos, né? Então, esse aqui é o que vai te dar maior altura, então é só calcular o y do vértice aqui, certo? Então, vamos lá, y do vértice. Bem, lembrando aqui do x e do y do vértice, eu vou calcular o y do vértice, porque eu quero saber a altura desse ponto, que vai ser a altura do meu triângulo. Então, é por isso que eu não vou calcular x do vértice, eu vou calcular y do vértice, tá? Então, aqui está a equação. Eu vou até apagar a fórmula do x do vértice aqui. Aqui está a equação. E aí, eu vou substituir, né, na fórmula do y do vértice. Ó, b ao quadrado vai dar 16 ao quadrado, 256, menos 4 vezes AVC. Vamos fazer aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Então, vai dar 4 vezes 1 vezes 28. Então, 28 dobra 56, dobra 112. É isso mesmo? E aí, eu divido por 4A, que vai ser 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4, ok? Quando eu fizer essa conta, vai dar menos aqui, 256 menos 112 é 144, dividido por menos 4. Ó, menos com menos vai dar mais, 144 dividido por 4, ó, por 2, 72, por 2, 36. Então, aqui, esse ponto, ó, ele está lá na altura 36. Agora, eu preciso tirar as raízes, né, para poder descobrir aqui onde está o A e o B, certo? Olha só, eu vou tirar pelo método soma e produto. Quem é meu aluno, né, já está careca de saber método soma e produto, porque eu já falei com vocês que é o método mais rápido e eficiente para fazer na hora da prova. Mas é óbvio que você é uma pessoa livre, especialmente se você está me conhecendo agora, né, amiguinhos? Olá, meu nome é Jéssica. Mas, enfim, se você está me conhecendo agora, você pode fazer isso aqui por fórmula de Bhaskara. Ninguém vai brigar com você, né, amiguinhos? Mas eu me recuso, tá? Eu vou ensinar o método soma e produto, vou deixar linkado aqui para você que não me conhece ir lá conhecer. Você tem que saber soma e produto para fazer a prova. Só que aqui, o soma produto é para o A igual a 1, que ele fica prático. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1, quer dizer, trocar o sinal dela para eu poder pensar melhor, tá? Então, esse menos vai virar mais, esse mais vai virar menos, e esse menos aqui, ele vai virar mais, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em dois números que eu multiplico e dá 28, e que eu somo, dá o B com sinal trocado, ou seja, mais 16, porque aqui é menos. Bem, 28, que tal 14 vezes 2, né? 14 vezes 2 e 14 mais 2 aqui vai dar 16. Então, essas são as raízes. Aqui é 2 e aqui é 14. Beleza, então qual que vai ser a área do triângulo, né? Ó, do 2 até o 14, a gente tem 12 unidades. É só fazer 14 menos 2. Então, a base desse triângulo, porque ele vai ser um triângulo mais ou menos assim, né? Ó, deixa eu encaixar aqui. Diminuir a espessura da linha.
Pronto, ele vai ser esse triângulo aí, né? Então, a base dele ele vai ser 12 e a altura é 36, certo? A altura aqui, ó, que é o ponto lá do vértice, vai ser 36. Então, base vezes altura dividido por 2. 12 vezes 36 dividido por 2. Se eu dividir 36 por 2, vai dar 18. Então, é só fazer 18 vezes 12. Eu posso fazer assim, ó, 18 vezes 9 vezes 2, porque no lugar do 18... Desculpa, 12, né, vezes 18, aí eu ponho 9 vezes 2, porque facilita um pouquinho minha vida, que eu gosto muito do número 9 para trabalhar, entendeu? Mas é só você fazer do seu jeito, não dá nada para você, Zé. Você vai lá e faz 12 vezes 18 armado, ó. 12 vezes 18. Só que eu gosto de ganhar tempo, vocês me conhecem, né, que eu sou hiperativa e eu não gosto muito de encher linguiça. Aí eu faço assim, ó, 24, que é o 2 vezes 12, né, vezes 9. E para multiplicar 24 vezes 9, já olhando aqui, né, ó, já sei que vai dar isso, eu faço assim, 240, que seria vezes 10, e tiro uma parcela de 24, porque eu quero 9 parcelas, e não 10. Então, 240 menos 24, 216, letra B. Considere 3 variáveis A, B, C, que assumem valores apenas no conjunto 0, 1, 2 e 3, na expressão T igual a mais B sobre C. Nessa expressão, variáveis distintas representam números distintos. Assim, por exemplo, se A igual a B, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 3, então o valor de T, se você substituir aqui, vai ser 1/3, né? Dadas as condições assim, o total possível de valores diferentes de T igual a... Bem, isso aqui eu falei bastante sobre essas coisas, assim, na aula de raciocínio lógico. Inclusive, veio aluno me mandar mensagem, lá, não caiu nada de raciocínio lógico. Isso aqui é o quê, gente? É uma questão de raciocínio lógico, obviamente, né? Então, vamos pensar o seguinte, o C, ele só pode assumir os valores 1, 2 e 3. Por quê? Porque senão, se ele for 0, ele zera o negócio aqui e é uma bomba, uma explosão que não pode acontecer na vida, é você ter o denominador 0, beleza? Então, eu vou pensar o seguinte, ó, o C não pode ser 1, porque eu já coloquei aqui, e vou ver as possibilidades que a gente tem. Então, a gente poderia ter 2, se eu somar aqui, ó, 2 sobre 1. Por exemplo, esse aqui é o A, esse aqui é o B, ou vice-versa. Então, a soma aqui, né, de A mais B vai dar 2 sobre 1. Eu poderia ter 3 sobre 1, somando 0 aqui, e ter 5 sobre 1. Então, vamos ver aqui, beleza? Então, agora eu vou analisar o caso C sobre 2, ser C2, né? Então, aqui eu tiro 2 e aí eu penso, eu posso ter a soma, ó, A com B sendo 1, 1 mais 0, 1, né? Então, fica 1 sobre 2, certo? Eu posso ter, ó, 0 mais 3, que vai dar 3 sobre 2, ok? E eu posso ter 1 mais 3, que é 4 sobre 2. Só que 4 sobre 2, essa é que é a lógica da questão. Esse resultado, ele é igual a esse, e ele pediu resultados diferentes, então não vou computar isso. Porque 4 sobre 2 é uma fração equivalente a 2 sobre 1, entenderam? Agora eu vou fazer para o C igual a 3, tá? Então eu não vou usar esse número, porque eu já usei no C, e aí eu vou pensar na soma de A com B. Pode ser 1, então fica 1 sobre 3, pode ser 2 sobre 3, ou pode ser 3 sobre 3, correto? 3 sobre 3, que seria 1, né? Mas aqui não vai ter nenhuma que é 3 sobre 3, que o resultado dá 1, né? Então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades aí para esses resultados de T, ok? Em um triângulo qualquer, ao dividir um dos lados em partes congruentes, os triângulos formados por esses segmentos e vértices opostos terão áreas iguais. Para ilustrar essa propriedade, na figura 1, o segmento QR aqui foi dividido em 3 partes, QR aqui, né? Congruentes, quer dizer, iguais. E, portanto, as áreas dos 3 triângulos são iguais. Por que vai ser igual? Lembra naquela aula que o professor Laércio, ele desenhou e foi mudando a posição do ponto aqui em cima e falou, vai ter a mesma área, porque eles vão ter a mesma base, já que é congruente, e a altura de todos esses triângulos é igual, porque a altura é um segmento perpendicular com a base. Então, a altura desse aqui vai ser isso, do outro 2 vai ser isso, e desse 3 aqui também vai ser isso, porque essa altura, ela forma 90 graus com a base, e é assim que calcula a área de qualquer triângulo. É base vezes altura, sendo a altura uma reta perpendicular à base. Não é qualquer lado que você multiplica para calcular a área de triângulo. Na figura 2, o triângulo ABC tem área igual a 45 centímetros quadrados. O lado AC está dividido em 3 segmentos congruentes. E o lado BC está dividido em 4 segmentos também congruentes entre si. Beleza. Então, qual que vai ser a área do triângulo PRT em centímetros quadrados? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a base de Bzão e a altura do triângulo aqui de Hzão, ok? E aí a gente vai pensar o seguinte, essa base ela foi dividida, ó, em 1, 2, 3, 4 partes. Então,
se aqui eu tenho 2, eu tenho Bzão dividido por 2. Ok? Agora, a altura, a gente vai pensar o seguinte, ó. A altura era isso aqui. Certo? Aí você veio aqui e traçou essa altura aqui, ó. 1, aqui 2, né? E aqui 3, ó. Então, a alturona, ela foi dividida em 3 partes. Concorda? Esse trecho aqui, só para ficar explícito o que eu estou raciocinando. Esse trecho aqui é isso. Esse aqui é o mesmo tanto desse e vai dar aqui a segunda parte da altura que foi dividida. E aqui, a terceira. Então, o triângulo que a gente tem, a altura dele vai ser a alturona do outro, só que dividida em 3 partes, você pegou 2. Certo? Porque aqui, ó, 1, aqui 2, aqui 3. Então, é 2/3 de Hzão. Isso aqui, ó, 2/3 de Hzão. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, BH sobre 2, que é a área do triangulão. Ela é 45. E a do pequenininho vai ser B sobre 2, vezes 2/3 de H, que é a altura, vezes 1/2, porque é 1/2, hein, amigos? Lembra que a gente falou que dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por 1/2, porque é a área do triângulo pequeno. Então, ela tem metade da base, 2/3 da altura. E eu vou dividir por 2 ou multiplicar por meio, que é a mesma coisa. E aí eu vou conseguir te falar quanto que é. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso cortar, certo? E multiplicar em cima. Vai ficar BH sobre 2 e aqui 3, ó. Certo? Aqui o 2 e aqui 3. Quer dizer que a área do nosso triângulo, ela vai ser o BH sobre 2, que era o original. Tá vendo aqui, ó? BH sobre 2 sobre 3. Para ficar claro e evidente o que eu estou tentando passar para você é o seguinte, BH sobre 2 não era 45? Então, a área do nosso ela é 45 dividido por 3, ou seja, 15, né? É claro que tem outras formas de você fazer isso, tá? Inclusive, você poderia até atribuir alguns valores proporcionais aí, que ia dar certo. Agora, quem lembra das minhas técnicas de chute, é obrigado a chutar nessa, né? Por quê? Por que você é obrigado a chutar na 15? O único número que 45 é divisível por ele. Então, se você tivesse prestado atenção, pelo menos nos meus chutes, você teria acertado essa questão aqui, caso você não conseguisse fazer ela por métodos oficiais. Poderia ser outros valores? Poderia, gente. É o que eu sempre falo com vocês. Pode ser qualquer coisa, mas quando você está na beira da iminência de entregar a prova, o chute é para isso, né? Para você tentar ganhar uns pontinhos aí com coisas que você não conseguiu fazer por métodos oficiais. Os itens do conjunto formado por uma pulseira, um colar e um brinco serão distribuídos entre 3 pessoas. Cada uma delas atribui para cada item uma variação do valor total do conjunto, conforme o quadro a seguir. Então, ali cada um atribuiu. Aí ele fala assim, cada pessoa receberá um item que, em sua própria avaliação, corresponda a pelo menos 1/3 do valor total do conjunto. O que eu quero dizer com pelo menos 1/3? Ser 1/3 ou mais que 1/3. Se você chutou um resultado ali que é menor do que 1/3 do valor do kit, você não pode pegar aquele item. Então, você vai ter mais possibilidades de pegar um item, beleza? Tá, qualquer valor, né, qualquer item ali que você atribuiu 1/3 ou mais. De acordo com esse critério, então, para a distribuição dos itens, é correto afirmar que... Então, vou pegar a tabela aqui e vou pensar o seguinte. Primeiro que a soma de tudo isso aqui provavelmente vai dar a fração unitária, né? Você tinha que desconfiar disso. Se eu... Ó, 24 aqui é o MMC entre 8, 12 e 24. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por 3, o denominador vira 24 aqui, né? E aqui, ó, eu vou ter a fração equivalente para eu poder somar com mais facilidade, né? Se eu multiplico aqui em cima e embaixo por 2, eu vou ter denominador 24 aqui 2. E se eu somo em cima, como eu falei, claro, tem que dar a fração unitária, porque ele falou 1/3 do kit, né? Então, a soma de todos os elementos ali tem que dar o número 1, que é a fração inteira, digamos. Então, aqui, ó, 24 é igual a 9 mais 13, que é 22, mais 2, né? Então, aqui, se eu somo tudo, vai dar 24 avos, óbvio, a fração unitária. Aí, 1/3 desse valor divido aqui, vai dar 8/24 avos. Então, a Carol, ela poderia pegar quais itens? Ela poderia pegar esse, porque ela chutou um valor maior do que o 8/3, né? 8/24 avos, desculpa. E aqui também, ó, ela poderia pegar. Então, ela pode pegar esse e esse. Esse aqui ela não pode, por quê? Porque ela chutou um valor menor do que 1/3. Então, ela não pode pegar esse. Entenderam a lógica da questão? A questão de raciocínio lógico. Teve gente falando comigo que não caiu raciocínio lógico. Gente, pelo amor de Deus, gente. Interpretação de texto pura, uma continha trivial, isso é raciocínio lógico, né? Mas, enfim, vamos lá. A conta é trivial, a questão não é trivial, tá? Entendam o que eu estou falando.
questões de raciocínio lógico estão assim, continha fácil, que pega é o texto, né? Beleza, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Mentira, porque o denominador aqui sendo 12 é o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar assim, ó, 3 aqui 12. Aqui eu multiplico por 4 para gerar o denominador 12, ok? Frações equivalentes. Aí eu vou e reflito, ó, 3 mais 5, 8, mais 4, 12. Então, sim, deu a fração unitária aqui, 12 sobre 12. Aí eu vou pegar 1/3 desse valor, que dá 4 12avos. Então, quais elementos a Lourdes poderia ficar? Ela pode ficar com esse ou com esse, porque ela chutou pelo menos 1/3 do valor total. Agora, esse aqui ela não pode. Ok? Agora vamos para o Ícaro. Aqui, como é 15, ó, o denominador sendo 15 vai ser o MMC, multiplica em cima e embaixo por 3 aqui, né? E se a gente somar, ó, 4 mais 8, 12, 12 mais 3, 15. Então, certinho, a fração unitária ali, eu vou ver quanto que é 1/3 de 15 quinzeavos, óbvio que é 5 quinzeavos, né? E aí eu penso, ó, o Ícaro aqui, ele chutou para menos, e aqui também, então ele não pode pegar nem esse, nem esse. Ele só pode ficar com o brinco. Então, o Ícaro é o brinco. Uma vez que o Ícaro pegou o brinco, essa pessoa não pode pegar o brinco. Ou seja, a Lourdes ela tem que ficar com o colar, ok? Porque ela só tinha essas duas possibilidades. O cara pegou, então ela não pode. E aqui, já que a Lourdes pegou o colar, então a Carol é obrigada a ficar com o quê? Carol, pulseira, né? Porque as outras duas aqui ela não vai poder, ou porque ela não podia, ou porque alguém já pegou, né? Que não tinha mais a possibilidade. Entenderam? Então agora é só a gente marcar a resposta certa. Carol, pulseira, Lourdes, colar e Ícaro, brinco. Resposta aqui da letra A. Questãozinha maravilhosa. Amei essa questão de raciocínio lógico. Parabéns aí, Cefete. Lucas contratou um professor de música para ter aula particular de violão num determinado dia. O professor cobra o valor de R$20 para o deslocamento e R$30 para cada meia hora trabalhada. Então, ele cobra R$60 a hora, né, gente? Tá. Sabendo que o Lucas pode gastar com um total R$230, qual que foi a duração da aula? Gente, isso aqui é uma função clássica de primeiro grau, né? É só a gente escrever a lei da função. Ó, o preço que ele vai pagar é 20, que é o deslocamento, mais R$30 a cada meia hora. Então, eu vou fazer 30 vezes X aqui, mas esse X é um pacotinho de meia hora, tá? Cuidado. Você poderia pôr 60 também e considerar o X como sendo um pacote de 1 hora. Beleza? Tá, enfim. Então, aqui ele tem R$230, é só você tirar a raiz, ó. Lembrando que esse X aqui, quando eu coloquei 30, ele é um pacote de meia hora. Beleza? Então, eu passo esse 20 aqui para cá subtraindo, vai dar 210. Ok? E aí, esse 30 vai para lá dividindo, né? Eu simplifico aqui, ó, 21 por 3 é 7. Então, o nosso X são 7 pacotinhos de meia hora. Então, você vai faz nos dedos, ó, o que eu falei com você, ó. Aqui, 1 hora, 2, 3 e meia, ou seja, 3 horas e 30 minutos, né? Questãozinha facílima de função de primeiro grau. Vou fazer de outro jeito. Considerando aqui como sendo 60, 1 hora, né? Então, aqui ficaria 230, passo o 20 para cá subtraindo, né? No lugar aqui é o valor que ele pode gastar, é igual a 60x. Então, isso aqui vai dar 210, é igual a 60x, corta e divide 21 por 6. Né? 21 por 6 dá 3,5, não é isso? Ó, 21 dividido por 6 dá 3,5, ou seja, 3 horas e meia. Eu vou fazer de outra forma. Sem precisar nem pensar na função do primeiro grau, você pensa assim, 230, eu tenho que descontar esse 20 aqui, que é de carreto, né? De deslocamento, é de frete, não tem nada a ver com a aula em si. Então, eu posso gastar R$210 com a aula. Se eu dividir 210 por 30, isso vai dar 7 pacotes de aula, né? Sendo que cada pacote de aula tem 30 minutos cada. Onde que ele fala aqui? Por cada meia hora, né, trabalhada. Então, 7 pacotinhos de meia hora dá 3 horas e meia. Então, há várias formas de você pensar nisso aqui, ou como função de primeiro grau, enfim, né? Se você quisesse desenhar o gráfico disso aqui, seria, ó, 20 é o valor inicial, e vai subindo R$30 a cada meia hora, ok? E aí, você vai colocando, por exemplo, ó, em 1 hora, certo? Você vai gastar mais R$60 aqui, que cada hora é 60, né? Então, você pagaria 80. Em 2 horas, vai aumentar R$60, vai dar 140. Em 3 horas, você vai aumentar R$60, que vai dar 200. Aí, como você tem mais R$30 aqui, né, exatamente, ó, então você vai pegar o 3,5, né? Certo? Que está na metade do caminho, então 230 aqui, ó. E aí, é isso, né, o gráfico.
Que questão é essa, hein? Essa questão aqui, amiguinhos, vou falar com vocês que eu achei ela polêmica e ambígua, mas enfim, vamos resolver ela com muita calma, que é uma meditação. E só um parêntese, olha o que eu escrevi lá na revisão, gráfico com contexto político. Enfim, amiguinhos, por que essa questão deu tanta polêmica? Achei o texto dela ambíguo, tá? Mas vamos lá. Uma emissora de TV, para organizar o debate entre os candidatos a prefeito mais cotados nas recentes pesquisas de intenção de voto, considerou os resultados atuais divulgados por institutos distintos em diferentes regiões da cidade. Então, tá ali, né, cada um dos gráficos e assim vai. Aí a gente vai raciocinar aqui, ó. Para a participação no debate, dos critérios estipulados pela emissora foram possuir média de intenção de votos igual ou superior a 5%. E nunca ter ficado abaixo de 3% nas intenções de voto nessas pesquisas. De acordo com esses critérios, o número de candidatos que irá participar do debate é igual a... Vamos ler de novo esse texto aqui com muita calma? Porque, para mim, a ambiguidade está aqui. Ó. Para a participação no debate, os critérios estipulados pela emissora foram possuir média de intenção de voto igual ou superior a 5%. O que ele está querendo dizer aqui? Aquele candidato teve uma nota X, Y, uma nota não, né? Uma porcentagem X, Y, Z e W em cada uma das pesquisas. Nós vamos tirar a média dessas 4 porcentagens e não pode ter ficado. Tem que ser 5% ou mais. Entender? É isso que o exercício está pedindo. E nunca ter ficado abaixo de 3% nas intenções de voto em nenhuma das pesquisas. É o seguinte, só que média de intenção de votos igual ou superior a 5%. Ele está falando média de intenção de votos superior a 5%. Aonde? Baseado em qual definição? Ele deveria ter escrito assim, possui média de intenção de votos igual ou superior a 5% dentre as suas porcentagens em cada pesquisa. Não custava o cara ter feito isso aqui, escrito isso, para tirar a ambiguidade que tem aqui. Por quê? Porque quando você lê essa frase, eu li ela e falei, está falando a mesma coisa nas duas frases. Possui média de intenção de votos igual ou superior a 5%. É como se fosse assim, ó, você tem o número 5 aqui, igual ou superior a 5 é isso. E nunca ter ficado abaixo de 3%, quer dizer, é sempre ter ficado acima de 3%. Então, se eu estou nesse intervalo, eu também estaria nesse, nem precisava ter colocado a segunda frase. Entenderam qual que é o meu ponto aqui com o português? Na minha opinião, está mal escrito esse texto, né? Mas, enfim, agora que a gente entendeu o que é, nós vamos pensar o seguinte, eu estava fazendo regra de 3, gente, em cima de porcentagens aqui, né, calculando quanto que é uma porcentagem de uma porcentagem, porque eu achei que o texto estava mal escrito. Mas, na real, é o seguinte, ó, o Lucão da Fiel... Aí eu pensei, Lucão da Fiel, será que ele é da tipo da Gaviões da Fiel? Ou será que ele é Lucão da Fiel, porque ele é fiel à esposa dele, né? Enfim, aí eu fiquei zoando aqui na minha cabeça. Enfim, voltando à matemática, esse aqui já teria sido excluído. Aí agora eu vou pensar assim, ó, vamos pensar em cada um individualmente. O Armandinho do Pagode, AP, ele teve 12 nessa, 10 nessa, cadê o do Pagode aqui? Armandinho, 9. E aqui, 6, né? Então, eu vou somar todos esses valores, ó, 12 mais 9 na segunda ali, tá vendo? O do Pagode, cadê o do Pagode? Ele teve 4 na segunda, peraí. Nossa, que coisa, hein? Aquele é o mais votado, aquele é o menos na pesquisa, enfim. Aí, o do Pagode aqui, cadê? Pagode, 9, ok? E, por último, aqui, 6, né? Carinha do Pagode. Certo, 6. Então, somando aqui, ó, aqui deu 10, com 9, 19, 19 mais 12, 31, né? Aí, se eu divido 31 por 4, porque foram 4 valores, então a média dele vai estar acima de 5, porque 31 dividido por 4 vai dar mais que 5, né? Dá 7 uns quebrados. Quase 8, né? Se fosse 32. Entenderam? Então, é isso que o exercício queria. Então, o Armandinho, ele não vai ser retirado do par. Olha, o Ronald, ele teve 8 nessa, o MC Ronald. Aqui também ele teve 10, né? Então eu coloquei os valores ali, depois 10 de novo e depois 11. Então 8, 10, 10, 11. É claro que essa média aqui vai dar mais que 5%, porque eu vou somar números maiores que 5, quando eu dividir por 4 vai dar maior que 5, né? Então só para fazer a conta aqui para vocês entenderem, ó, 10 mais 11 mais 8, mais 10 de novo, dá 39. Dividido por 5 vai dar um número maior que 5, dividido por 4, desculpa. Dividido por 4 vai dar um número maior que 5, né? Ó, 8, 10, 10, 11. Para tirar a média, você divide por 4, que são 4 números. Óbvio que vai dar maior do que 5. Beleza, então o MC Ronald está na parada. O professor Otaviano, então, ó, professor Otaviano, nessa ele foi 5, deixa eu anotar aqui todas que ele foi. 9 aqui, 10 nessa.
E por último, o Otaviano aqui, 9. Então, aqui a média vai dar maior que 5, ó, porque eu estou somando os números aqui. O menor número foi 5. Então, se eu estou somando números maiores que 5 e dividir por 4, que for a quantidade de números somados, esse professor Otaviano está no páreo. Agora, o Major Reinaldo. Vamos lá ver Major Reinaldo. Na primeira, ele é 5. Aí, aqui também, ele é 5. Então, 5, 5. Major Reinaldo, 4. Major Reinaldo. E 5. Esse aqui vai estar abaixo, ó. 5, 5. Ele teve 3 de 5 e 1 de 4. Quando eu somar isso aqui e dividir por 4, vai dar menor do que 5. Porque a soma aqui não deu nem 20, né? Deu 19, ó. 19 dividido por 4. Então, o MC Reinaldo, ele está fora. O Major Reinaldo, sei lá. Certo? E, por último, o Reverendo Fábio. Vamos lá. Aqui ele foi 3. Reverendo Fábio. Nessa aqui foi 8. 3, 8. Reverendo Fábio. 6. E, por último, Reverendo Fábio, 4. Então, eu vou somar aqui, ó. Aqui vai dar 6, 10, 10, 18, 21. 21 dividido por 4 dá maior que 5, né? Vai dar 5 uns quebradinhos, ó. 21 dividido por 4. Então, vai dar maior que 5. Então, a gente vai retirar 2 caras da disputa, que é o Major Reinaldo e esse Lucão da Fiel. Então, a gente vai poder pegar 1, 2, 3... 4 pessoas, não é isso? Exato. Então, letra C. Mas, voltando a falar... Esse texto aqui, para mim, ele ficou um pouquinho, assim, passei um pano aqui para poder achar a resposta que eles queriam no gabarito, mas aí nós vamos ter que ler com muita calma. Possui média de intenção de votos igual ou superior. Os critérios estipulados pela emissora são esses. É para aquele candidato, né, a média dele tem que ser maior que 5, entenderam? Enfim, eu não posso falar se o texto está realmente ambíguo, ok? Porque... em fact, eu acho que tem alguma coisa errada aqui no ponto de vista do português. Ele tinha que ter esclarecido melhor que era para ele, né? Porque realmente, a primeira vez que eu fiz a questão, eu pensei se ele tem que ter média superior a 5%. Então, eu vou considerar qual que é o 100% aqui da intenção de voto e vou fazer umas regras de 3 para ver se esses números são maiores que 5%, né? Em cima daquele percentual. Por exemplo, aqui é 35 que está dando a soma. Aí eu falei assim, tá, quanto que é 5% de 35%? Que dá 1,72. Eu falei, não dá para eliminar ninguém. Mas fazendo assim, não dá para eliminar ninguém, só o Lucão da Fiel aqui nessa. E aí a resposta seria 5, né? Aí eu fiquei raciocinando, falei, o que está errado, o que está acontecendo? E aí, realmente está errado, porque a gente interpretou, eu no caso, né, interpretei essa frase aqui de forma errada. Então, não sei se fui eu que interpretei errado, ou se realmente a questão dá margem para duplas interpretações. Diagrama de árvore. Meu PDF aí, ó, diagrama de árvore. E eu trouxe para vocês essa questão aqui, resolvi ela com vocês na revisão. Quem está lembrado, eu vou resolver identicamente, igualzinho aqui, para vocês verem, né? Uma escola que, durante a pandemia da Covid-19, adotou o ensino remoto, fez uma pesquisa para saber qual o tipo de equipamento que estava sendo utilizado pelos alunos das turmas A e B, que possuíam, respectivamente, 31 e 28 alunos. Ao coletar as informações, ela concluiu que o número de alunos que utilizou o celular na turma B foi o triplo de alunos que utilizou o celular na turma A. Utilizou o computador na turma A foi o dobro de alunos que utilizou o computador na turma B. Sabendo que cada um dos 59 alunos pesquisados utilizou somente, né, um desses equipamentos, exatamente um, quer dizer, não é diagrama de Venn, porque não tem interseção. O número de alunos que usou o celular durante o ensino remoto é igual a. Então, vamos lá organizar a estrutura do nosso raciocínio. É uma questão de raciocínio lógico, óbvio, dentro do diagrama de árvore que eu ensinei para vocês aí nos últimos tempos. Então, eu montei a estrutura aqui do diagrama de árvore, aqui 59, né, pode vir da turma A ou da turma B. É 31 da A e 28 da B. Aí ele falou assim, ó, o que utilizou celular na turma B foi o triplo do que utilizou celular na A. Então, vamos aqui na turma A. Se eu tenho um número X de pessoas usando celular na A, né, celular na B vai ser 3x. Ó. O número de pessoas que utilizou celular na turma B é o triplo do número de pessoas que utilizou celular na turma A. Então, se na A foi X, usando o celular, na turma B vai ser 3x, beleza. Utilizou o computador na turma A foi o dobro do número de alunos que utilizou o computador na turma B. Então, na turma B, se a gente chamar de y esse número, o que utilizou na turma A foi o dobro, então vai ser 2y. Eu coloquei PC aqui, PC de computador. Agora é só fazer um sistema de equação, né?
E aí a gente vai achar os valores de x e y para poder concluir o resultado. 2y mais x é igual a 31. Então, aqui, ó, 2y. Eu vou fazer o x primeiro, tá? Só por uma questão de conveniência. X mais 2y é igual a 31. E 3x mais y é igual a 28. 3x mais y é igual a 28. Bem, analisando aqui, eu posso fazer isso aqui por método da adição, posso fazer substituição. Eu gosto muito do método da adição, vocês já sabem, né? Eu vou conservar a primeira equação e a segunda eu vou multiplicar ela por menos 2 para cortar aquele y ali. Entenderam? Primeiro eu conservo, a segunda eu multiplico todos os termos por menos 2. É todos os termos. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2 vai dar 6x negativo. Y vezes menos 2 vai dar menos 2y, justamente para cortar. E 28 vezes 2 vai dar menos 56. Aí eu vou somar, aqui vai cortar, né? Menos 6x mais x vai dar menos 5x. E menos 56 com 31 vai dar menos 25. Ok? Estou devendo R$56 e pagando só 31. Vou ficar devendo, né? Ó, multiplica os dois lados por menos 1, vai ficar positivo dos dois lados. E o 5 vai passar para cá, dividindo, né? 25 dividido por 5, a resposta para o x, então, é 5. Agora, eu pego uma das equações, eu escolhi a primeira, vou substituir o x dela por 5, né? Então, substituindo aqui, passa esse 5 para lá, subtraindo, vai dar 26. 31 menos 5, 26. Então, 2y é igual a 26, y é igual a 13, que é 26 dividido por 2. Então, é só voltar no diagrama e substituir y por 13 e x por 5. Então, 3x aqui é 15 e 2y vai dar 26. Ele quer as pessoas que utilizaram apenas celular, não é? Ó, sabendo que cada um dos 59 alunos pesquisados utilizou exatamente um dos equipamentos, o número de alunos que usou celular, quer dizer, vindo tanto da turma A quanto da turma B. Né? Então, aqui, ó, o celular aqui foi 15 e celular aqui foi 5. Então, um total aí de 20 pessoas. O quadro a seguir exibe 3 sequências numéricas obtidas por meio de sorteio, em lançamentos consecutivos de um dado honesto de 6 faces numeradas de 1 a 6. Na sequência 1, o número 5 foi sorteado em todos os lançamentos. Na sequência 2, o primeiro lançamento foi obtido, foi sorteado no número 1. Segundo 2 e assim por diante. Aí, considerando A e B e C as probabilidades de serem obtidas as sequências 1, 2 e 3, respectivamente, é correto afirmar que essa questão aqui não precisa fazer nenhuma conta, tá? Todas as probabilidades são iguais. E por que que é igual? Porque você tem que tirar 5. Probabilidade de você tirar 5 aqui é 1 em 6. Ok? Aí, no segundo, você tem que tirar 5. 1 em 6. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, é 1 em 6 elevado a 6, porque você vai multiplicar isso 6 vezes, né? Aqui, você tem que tirar 1. Então, é 1 em 6. Aí, aqui, você tem que tirar 2, que também é 1 em 6. Assim, sucessivamente. Ou seja, todas elas vão ter a mesma probabilidade, que é 1 em 6, vezes ele mesmo, né? 6 vezes, então vai dar 1 elevado a sexta, que é 1, não precisa fazer essa conta, né? Você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6 aí, 6 vezes, sei lá quanto que vai dar isso, pouco me interessa, mas é igual. Por quê? Porque você determinou que tem que ter esses números aqui em cada posição. Então, a probabilidade de sair qualquer número num dado honesto é a mesma, quando você multiplicar tudo vai dar igual e tudo e tal. Então, é uma questão que parece difícil, né? Mas ela é bem fácil, para falar a verdade. Um estudante encontrou na internet a receita para produzir uma mistura para uma bolha de sabão, contendo a indicação da quantidade de cada um dos ingredientes. Eu não acredito, Alecrins, que caiu a questão do ovo que eu falei, gente. A minha opinião, se eu fosse a pessoa que bolasse a prova do Cefet, eu colocaria uma questão dessa. Porque todo mundo vai errar isso aqui por falta de quê? Português. Socorro! Gente, eu estou em êxtase com essa prova, sério. Então tá, tem ali as medidas e tudo. O estudante fará uma mistura com 420 ml de detergente, mantendo a proporção apresentada na receita. Assim, o volume total dos materiais utilizados em ml é igual a quanto? Então, a gente vai ter que ver o fator limitante, né, que é o detergente aqui, que ele tem 420 ml, e a receita é para 50 ml. Então, a gente vai ver quantas vezes a gente vai multiplicar cada um dos itens da receita.
Ok? Dividir 42 por 5 é pensar no dobro, que seria 84, só que mexer uma casa com a vírgula. Então, cada um dos elementos eu vou multiplicar por 8,4 no cantinho, ok? Na real, nem preciso fazer todo esse cálculo, porque é o seguinte, o detergente eu sei que é 420 ml. Aí esse aqui eu vou multiplicar por 8,4 também, o 25, né? Que vai dar 210. E 75 é o triplo de 25, então é só multiplicar esse número aqui por 3. Nem precisa fazer 75 vezes 8,4. E aí você vai somar tudo, né? 210 mais 420 mais 630. Aqui está dando 630 mais 630, 1.260, letra C. A questão mais polêmica que eu estava com mais vontade de ver na prova, né? Porque vocês começaram a me mandar... Você falou que não ia cair juros compostos e caiu. Na realidade, essa questão é uma questão de juros simples, tá? Sinto muito lhe dizer. Amiguinhos, juros compostos com aquela fórmula que vocês estão acostumados a ficar com medo, que é essa fórmula aqui, ela tem uma letra no expoente. Isso a configura como uma função exponencial, que é uma coisa que você só vai ver no primeiro ano do ensino médio, certo? Isso significa que eles não possam mencionar a palavra juros compostos aqui? Não significa. Porque se a quantidade de tempo for pequena, que você for fazer ali na fórmula, e for um valor substituível, ela pode cair. Agora, nunca caiu. Primeira vez que eles colocam a palavra juros compostos na prova. E segundo, você não precisava do conhecimento de juros compostos para poder fazer a questão, porque vocês vão ver que a gente vai usar o juros simples. Então, foi assim, ó, foi um golpezinho. E eu lembro que eu falei isso aqui na revisão. Quem vai lembrar? Eu falei sobre diminuição ou aumento percentual, que tem a ver com juros compostos, mas eu falei uma coisa mais interessante, que eu coloquei aqui, ó, uma pegadinha macabra ou uma questão do ovo. Eu ainda falei assim, a questão do ovo caiu e a pegadinha macabra foi essa. Que eu falei assim, gente, vai ter uma pegadinha nessa prova que vai enganar todo mundo. Que, tipo assim, muita gente não vai conseguir fazer, porque vai achar que é uma coisa que, na verdade, não é mais simples do que vocês esperam. Véi, foi apocalíptico a minha previsão. Porque o exercício fala o nome de juros compostos, mas aí vocês ficaram com esse negócio de juros compostos, não conseguiram fazer a questão, não tem nada a ver, velho. A questão você vai precisar do juros simples. Vamos ler aqui para vocês verem. Um cliente de um banco comparou diferentes investimentos de médio prazo, considerando 2 modelos específicos. No primeiro, o capital renderia 20% de regime de juros compostos, e no segundo, 10% em juros simples. Ok, o cliente optou pelo primeiro, investindo um capital de 10 mil que permaneceu aplicado por 2 anos. Certo. Caso o cliente decidisse investir no segundo modelo, considerando o mesmo prazo, o capital em real para obter o montante igual ao do primeiro modelo deveria ser quanto? Primeira coisa, a única coisa de juros compostos que você deveria saber é o que a gente falou sobre aumentos sucessivos de porcentagem. Tá? Porque os juros compostos você aumenta uma porcentagem em cima de uma outra porcentagem. Então, eu vou aumentar 20% aqui, vai ficar com 12 mil. E se eu aumentar 20% aqui, ó, 10% é 1.200. Então, 20% vai dar 2.400, que fica 14.400. É só isso que você precisava saber de juros compostos. Sua obrigação na vida, porque todo mundo sabe que juros compostos, o valor incide um em cima do outro, é uma bola de neve. Todo mundo sabe, a gente conversou sobre isso na aula de porcentagem, que eu falei que aumentos sucessivos a gente tem que pensar nisso, né, que aumenta um valor, aí do valor aumenta esse. Eu falei que isso era juros compostos. É só isso que você tem que saber de juros compostos para fazer prova. Agora é que está a questão. Então, o seu montante agora, ele é 14.400. Aí falou assim, ó, caso o cliente quisesse investir no segundo modelo, considerando o mesmo prazo, o capital em real para obter esse montante, né? Então, é o seguinte, eu quero que a pessoa tenha um capital lá no final, um montante de juros mais capital. Agora, vamos para o juros simples. Montante no juros simples é capital mais juros, ok? E eu quero que o meu montante seja igual àquele ali, que foi essa coisinha que a gente usou do composto, que é aumentar 2 porcentagens. Beleza. 14.400. Ok, aí agora eu vou pensar o seguinte, qual que vai ter que ser o capital que eu vou investir, que o montante vai ser 14.400, né? Você podia, inclusive, fazer testando alternativa aqui, né? Porque, olha só, se o capital mais os juros é 14.400, você pode pensar assim, eu vou ver, por exemplo, 12 mil, testando ela, né? 12 mil. Aí eu vou pegar e vou investir a uma taxa de 10%, porque a taxa do juros simples era 10%, num tempo de 2 anos. E aí eu faço a simplificação aqui, ó, 1, 2, aí fica 12 vezes 2, 24 com 2 zeros, 2.400. Se eu junto esse 2.400, que foi os juros, com o valor inicial, que era 12 mil, vou ter um montante de 14.400. Letra A, não precisava sofrer com nada.
Como eu faria, então, a questão sem ser testando a alternativa, né? Eu ia pensar o seguinte, meu montante é 14.400, né? Então, eu substituo aqui, ó, em 14.400 no lugar do M, e aí eu falo que é capital mais juros. Então, o meu juros, ele é 14.400 menos o capital. 14.400 menos o capital, ok? Esse é meu juros, passei esse C para lá subtraindo. Agora eu jogo na fórmula do juros simples. Caiu, foi juros simples, né? Uma coisa aqui que falou de juros compostos que você tinha que só aumentar 2 porcentagens. Enfim. Aí aqui, ó, fica 14.400 menos o capital inicial é igual ao capital IT. Capital vezes a taxa, que é 10%, e o tempo, que é 2 anos. Então, a gente vai resolver essa pequena equação aí de primeiro grau, né? Aí, olha só, isso aqui, 10 vezes 2 é 20, então ficaria como se fosse 20% de C, né? Então, eu ia ficar assim, ó, 14.400 menos C é igual a 20%, que eu vou pôr aqui como sendo 0,2C. Ok? Aí, eu passo esse cara para cá somando, ele vai somando, ó, menos C mais 0,2C vai dar 1,2C. E aí, aqui, 14.400. Eu passo esse 1,2 para lá, dividindo. Então, 14.400 dividido por 1,2 é igual a C. O que eu vou fazer para eu poder fazer essa conta com mais dignidade? Eu passo essa vírgula para cá, multiplicando aqui por 10. Em cima também eu multiplico por 10, gerando uma fração equivalente para ficar mais fácil. Ó, 144 é o quadrado de 12. E aqui com os 3 zerinhos finais, né, 12.000, né? Então, assim, ó, é uma questão que você precisava entender só isso de juros compostos, que é aumentos percentuais consecutivos, e depois jogar na fórmula dos juros simples, beleza? Questão aí relativamente tranquila, do ponto de vista que era só testar uma alternativa aqui, né? Facinho demais, não é quando é letra A e é de boa, né? Na figura, há 2 circunferências de mesmo raio, tangentes entre si e também com lados de um retângulo no qual foi traçada uma diagonal. No interior desse retângulo estão sombreadas as regiões internas, as circunferências acima da diagonal e também as regiões externas, as circunferências abaixo da diagonal. Desse modo, sendo 1 centímetro da medida do raio dessa circunferência, o valor da área sombreada em centímetros é igual. Eu estou rindo porque eu fiz uma questão parecida com essa, né? Daqui a pouco eu mostro ela. Mas aqui, ó, eu falei sobre essa questão de diagonais, né? E falei também de áreas achuradas, envolvendo quadriláteros e circunferências no dia lá da nossa revisão e tudo e tal, né? Aí, a professora tá chata, né? Tá só falando as coisas que ela acertou. É lógico, né, gente? O meu trabalho é vender meu peixe, né, Zé? Você tá doido que eu vou acertar um monte de trem e não vou ficar falando? Não, ai, claro. Você tá maluco, gente, ó. Aqui, ó. A zoeira, né? Relevem, amiguinhos. Mas é porque eu tô realmente muito feliz com o desenvolvimento que teve aí essas aulas, tanto do Grupo VIP quanto das revisões que eu fiz. Beleza. Eu vou desenhar aqui e vou traçar uma diagonal. A questão que eu estou falando, que eu resolvi praticamente igual, foi a seguinte. Aqui, o que o carinha desenhou, né, foi, ele coloriu essa região aqui, essa, pegou aqui em cima. Aí eu desenhei um hexágono, essa semana eu fiz essa questão. Que eu peguei e falei assim, eu posso pensar que essa área aqui é a área de cá, e essa daqui é aqui, porque aí fica mais fácil de você enxergar, que é simplesmente a metade da área do retângulo aí, né? Então, é o mesmo raciocínio que eu usei nessa questão do hexágono. Aí, aqui, a gente vai pensar, o raio, ele falou que é 1 centímetro. Então, aqui, ó, um aqui, 2, né? 3, 4. Então, ó, a gente tem 4 aqui de comprimento. E nós temos 2, né, de largura, porque raio aqui é 2 mais 2 vai dar 4. Então, a gente quer metade da área. 4 vezes 2 dividido por 2, corta, 4, letra D. Diga-se de passagem, até para quem chutou, tá? Se vocês viram meus vídeos de técnica de chute, o que eu falei? Se você for chutar, você vai chutar em número irracional? Não vai chutar em número irracional, gente. É sempre resposta bonitinha quando você chuta, que você tem que pôr. Então, você vai ficar no mínimo aqui entre a C e a D, né? Enfim, essa questão aí foi bem similar à do hexágono que eu fiz essa semana. 4 amigos alugaram uma quadra de peteca por 2 horas para jogarem entre si. O preço do aluguel era de R$60 por hora. E eles combinaram que o valor individual a ser pago ao fim do jogo seria proporcional à quantidade de minutos que cada um ficaria ou ficasse em quadra. O quadro a seguir, incompleto, mostra o tempo que cada jogador permaneceu efetivamente em quadra. E o respectivo valor de cada um deles deverá pagar. Certo? O valor proporcional a ser pago pela Daiane em relação ao valor total do aluguel das 2 horas corresponde a quanto? Então, olha só para vocês verem aqui. O que acontece? Certo? Vamos raciocinar o seguinte. O valor a pagar em reais é 35.
aqui para essa pessoa, e ela ficou 70 minutos. Se essa aqui também vai pagar 35, então é igual a 70, né? Também. Aí, quer dizer que para calcular o preço, é só dividir esse tempo aqui por 2, só para facilitar. Então, 60 por 2 aqui seria R$30 o Cleiton, e 40 dividido por 2 seria R$20 a Daiane, né? Então, o valor total que vai ser pago para ficar lá as 2 horas é somando isso tudo aqui, ó, 35 mais 35, 70, mais 30, 100, mais 20, R$120. E a Daiane, ela vai pagar 20. Então, ela vai pagar R$20 num total de 120, que corresponde a 1/6 do valor total. Correto? Simplificando aqui, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, dá 1/6. Aí você vai lá e divide 1 por 6, né? Ó, 1 dividido por 6, manjada, 0,16, né? Então, o valor dela aí é 16,666%. Analise o gráfico do IBGE que mostra o valor médio pago por hora de trabalho a pessoas de diferentes níveis de instrução conforme a sua cor ou raça. De acordo com esse gráfico, é correto afirmar aqui. Então, vamos ver aqui, primeiro, né, se tem alguma coisa muito assim, que está na cara que está errado, que a letra A, olha só, independentemente da cor ou da raça, as pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto recebem, em média, R$8 a hora trabalhada. Você já tem que desconfiar que isso está errado, né? Mas por quê? Porque você mora no Brasil, né, amiguinhos? Então, tipo assim, você já tem que desconfiar que o negócio não está certo, aquilo ali, quem dera, né, que tivesse essa igualdade. Mas até poderia ser, porque você não tem que analisar o que você sabe previamente no gráfico, mas assim, você já vai meio tendencioso, né? Então, vamos pegar essa daqui e vamos ver por que ela está errada. Antes da gente sair fazendo, vamos só ler como que você tem que fazer uma questão de gráfico. Você tem que ler o título, rendimento hora médio real do trabalho principal, né, das pessoas ocupadas por cor ou raça. A legenda, ó, branco é o mais clarinho aqui e preto é a cor mais escura aqui no gráfico. Aí ele está falando do total de pessoas sem instrução ou fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto e ensino superior completo. E aqui ele está colocando o valor da hora, só que aí ele já deixa esse valor aqui, né? Tá vendo? Ó, aqui 10, um pouquinho mais. Então ele já põe aqui, nem precisava dele ter colocado isso aqui. Se você, né, pensar assim, não precisaria, porque ele já escreveu em cima de cada barra. Aí ele fala, independentemente da cor ou raça, as pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto recebem, em média, até R$8 por hora trabalhada. A média aqui seria eu somar esse valor com esse e dividir por 2. Então, somando 12,4 mais 9,8, a gente vai ter 21,2. Se eu dividir isso aqui, não vai dar 2, né? Então, assim, tá errado, né? Não precisa nem fazer a conta, né? Se esse número é maior e esse é maior, eles recebem mais do que R$8 em média, né, por hora. Letra B. Dentre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, as pessoas brancas recebem, em média, 20% a mais do que as pretas ou pardas por hora trabalhada. Então, ele está falando do grupo, né, sem instrução ou fundamental completo, não é isso? Não, mentira. Dentre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Quer dizer, essas aqui. Ele falou que as brancas recebem, em média, 20% a mais do que essas. Quer dizer, será que 8,8 é 20% maior do que 6,8? Vamos ver. Eu iria fazer aqui uma multiplicação cruzada, né, uma regra de 3. 6,8 é 100% e 8,8 aqui seria o valor de aumento. Vamos ver, né? Então, multiplicando cruzado fica 6,8x é igual a 8,8 vezes 100, que vai dar 880, né? E passar esse 6,8 para cá dividindo. Fazendo uma regra de 3, nem precisava, né? Ó, o que eu fiz? Eu coloquei um zero a mais aqui para poder andar uma casa com a vírgula, né? E aí você vai fazer essa conta aí no cantinho, não tem problema. Vai dar 129%. Ou seja, não é... Porque aí ele fala que, dentre as pessoas, as brancas recebem, em média, 20% a mais do que as pretas. Não, é 29% a mais do que as pretas, né? Porque esse X aqui, se ele dá 129, e você já tinha 100%, então é 29% a mais, quase 30% a mais, né? Então, não é a B. Letra C. Em média, uma pessoa preta ou parda com ensino superior completo recebe R$10,40 a menos do que uma pessoa branca com ensino com nível de instrução, ou mesmo nível, né, por hora trabalhada. Então, vamos lá no ensino superior. Ele falou que essa diferença aqui dá R$10,40, R$33,90 menos R$23,50, ó, aqui vai dar 4, né? R$10,40, certa, né? Em média, lê de novo, para você não cair em casca de banana, em média, uma pessoa preta ou parda com ensino superior completo recebe R$10,40 a menos do que uma pessoa branca com o mesmo nível de instrução trabalhado. Fácil, hein, gente? Nu!
Letra D. Dentre todos os níveis de instrução, o ensino fundamental completo ou médio incompleto é aquele que possui a menor diferença entre a média de valor recebido por pessoas brancas e a média do valor por pretas ou pardas. Ele está falando que essa aqui é a menor diferença. Então, se você fizer R$10,10 menos 7,80, quanto que vai dar, hein? Isso aqui dá 2,30, né? Então, aqui daria 2,30. Certo? Se a gente fizer uma regra de 3, falando que 7,8 é o 100%, que é o valor lá das pessoas pretas ou pardas, né? E 10,1, fazendo a diferença aqui, deu 2,30, só para a gente ver em termos percentuais o que isso representa, eu ia passar, né, multiplicar cruzado aqui e passar esse 7,8 dividindo. Então, ia dar 230 dividido por 7,8. Você pode colocar um zero aqui, andar para cá e dividir 2.300 por 78, né? 2.300 por 78. Isso vai dar 29,48% de aumento, né? Naquela que a gente fez essa diferença aqui, que era referente à letra B, né, entre as pessoas sem instrução ou com o nível fundamental incompleto, a gente obteve um número bem parecido em termos percentuais. Ele dá 29,41. 29,41. Aí a letra D fala que o outro é o menor, né? Possui a menor diferença. Certo? Ó, esse aqui possui a menor diferença em termos percentuais do que esse, e ele também tem absoluta, né? Se a gente fizer só o cálculo da diferença absoluta aqui, porque ali não deixa claro, dá uma certa ambiguidade. Ele dá 2. Então, não dava só para falar por aqui, né? A gente tinha que testar em termos percentuais, na minha concepção. Então, ficou uma questão ambígua, mas de qualquer forma ela é errada, tá? Dentre todos os níveis de instrução, o ensino fundamental completo é aquele que possui a menor diferença entre a média de valor recebido por pessoas brancas e a média do valor recebido por pessoas pretas. Ele não deixa claro no texto se essa média ele está falando em termos absolutos, a diferença numérica entre os valores ou a diferença percentual, mas de qualquer forma está errado para os dois casos aqui que a gente provou, né? Então, é isso, é uma questão de gráfico relativamente simples, né? Tem que fazer só umas continhas mesmo. Considere as figuras 1, 2 a seguir. A figura 1 representa um cilindro circular reto em 3 posições. A figura 2 representa 5 projeções planas de vistas ortogonais em alguns sólidos. Falamos também sobre isso, né, em visão, simetria, coisas ortogonais, blocos, Lego, enfim, eu falei um pouco sobre isso também na aula de revisão. Dentre as 5 vistas ortogonais representadas na figura, né, quantas podem ser obtidas de um cilindro circular reto? Bem, então, essa aqui, a primeira, é claro que você pode, né? Se você olhar o cilindro circular reto de cima, igual eu estou fazendo aqui com esse botãozinho, ó, que você enxerga só o círculo. Então, essa daí, ela é correta. Essa aqui também é correta. Por quê? Uma vez que você olha a figura assim, ó, o que você enxerga é só um retângulo aqui e a parte reta, né? Então, isso aqui é a visão, a representação da visão é um retângulo, então essa daí é correta. Essas duas aqui você não pode enxergar. Isso aqui foi fanfic, certo? Não dá. Essa aqui dá no seguinte sentido, se você deixar o objeto dessa forma oblíqua que ele está aqui, né, tipo com um ângulozinho, aí você consegue fazer ela, porque se você deixar ele assim, ó, certo? Aqui vai ser uma coisa assim e assim, como se fosse um paralelogramo, né, quando você enxerga ele assim na virada, assim, com esse ângulo, igual eu estou fazendo aqui, né? Porque aí, esse lado aqui, ele fica sendo paralelo a esse, ó. Tá vendo assim, ó? Esse lado aqui, ele é paralelo a esse. E aqui, claro, né? As duas retas que você está vendo aqui. Então, uma questão relativamente simples aí, de visão ortogonal, né? É 3, letra B, sem grandes problemas. A figura a seguir ilustra as faces de uma moeda de 25 centavos. De real colocada em circulação no ano de 1994. Observe que em ambas as faces há um desenho de um polígono regular. Sobre esse polígono é correto afirmar que... Bem, gente, o que dizer sobre essa questão aí e essa aqui do Colune, que é praticamente idêntica, né? Olha isso aqui, 2019, eu resolvi inclusive essa questão aí com vocês, né? Então, o lance aqui é a gente perceber de qual polígono se trata essa moeda de 25, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, aqui, 6, 7
né? Essa aqui. Ela é um heptágono. Letra A quantidade de diagonais é igual a 21. O número de diagonais de um polígono é n, que multiplica n menos 3, sobre 2, certo? É uma questão essa daí que precisava, né, de você saber essa fórmula. Então, se o n for 7, vai ficar assim, ó, 7, aqui vai dar 7 menos 3, que é 4, né, dividido por 2. Aí eu vou dividir, e aqui vai dar 2, que vai dar 14. Não, ele tem 14 diagonais, o heptágono. Eu vou pular a letra B, só porque a letra C também depende de uma fórmula. A medida da soma dos seus ângulos internos é superior a 800. Né? Então, é n menos 2 vezes 180, a soma dos ângulos internos. Né? Como n é 7, que figura um heptágono, então fica 5 vezes 180, que dá 900. Né? 5 vezes 180, 900, essa já é correta, então só pode ser ela, porque as outras a gente ia ficar um pouquinho na dúvida, né? Letra D, a medida de cada um dos seus ângulos externos é um número inteiro em graus. Bem, se cada ângulo aqui, né, a soma dos ângulos vale 900, eu ia dividir 900 por 7, que vai dar um número que não é inteiro, certo? Porque 900 não é divisível. Então, ia dar 128 uns quebrados aqui, certo? Aí, o valor do ângulo externo, aqui, ó, seria um número que não é inteiro, certo? Então, a letra D também é falsa. Só para ficar claro por que, né, que vai dar um número que não é inteiro, é porque aqui, ó, esse cara, se aqui é um número quebrado, e aqui é o que falta para dar 180, que vai dar um número quebrado também. Quando eu subtrair, né, 180 por menos 128, uns quebradinhos, vai dar um número quebrado aqui. Agora, vamos pensar nessa questão da letra B, das diagonais passarem pelo centro. Olha só, para a diagonal passar pelo centro do polígono, ele tem que ter um número par de lados, e o heptágono tem um número ímpar de lados. Bem, se você pegar aqui uma figura, eu vou até pegar um pentágono, que vai ser mais fácil da gente perceber por que dá essa treta aí quando o polígono tem um número n de lados. Porque é o seguinte, se eu for ligar as diagonais, vou desenhar a diagonal aqui com outra cor. Aqui, certo? Aqui. Aí essa aqui eu ligo aqui, essa aqui eu ligo aqui, e essas duas aqui. Ele forma uma figura no meio aí do polígono, mas ela não passa pelo centro. Aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, porque se você quisesse que o negócio passasse pelo centro, ele ia ter que sair de um vértice e chegar na metade do outro. Seria tipo isso aqui, ó. E não pode, né? Porque a definição de uma diagonal, ela é o quê? Ela é sair de um vértice a outro vértice, não de um vértice ao centro do polígono, né? Então, por isso aí que não pode. Ok? Não vai acontecer dela passar pelo centro, ó. É aqui, essa daqui, né? Enfim, vão ser 14 diagonais, tá? Eu lembro que eu fiz uma questão de grafo também, que caiu na prova do Cefet Rio. É relativamente parecida com isso aqui, né? Então, é uma coisa que vai dar mais ou menos assim, mas não passa pelo centro, tá vendo? E aí, se você for desenhando todas as diagonais, você vai ver, né, ó. Aqui passa outra, aqui vem outra, enfim, ela não vai chegar aqui no centro da figura, porque tem um número ímpar de lados. A fachada do sobrado, representada abaixo, é formado por um quadrado de lado igual a 8 metros e um triângulo de altura igual a 3 metros. Essa fachada possui duas janelas e uma porta retangulares, quer dizer, todos são retangulares, com as seguintes dimensões para cada uma delas. A janela é 1,4 por 1 metro e a porta 0,6 por 2 metros. A fachada será pintada, com exceção das janelas e da porta. Sabendo-se que cada lata de tinta é suficiente para pintar 9 metros quadrados, a quantidade mínima de tinta que deve ser comprada para realizar essa pintura em litros, né, desculpa, é igual a. Então, vamos lá. Ó. Aqui é 8, certo? Então, aqui é 8, aqui também é 8. E aí, a altura aqui é 3. Ah, agora eu entendi porque vocês falaram de trinca pitagórica, porque esse aqui é 8, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 5, mas ele não vai usar essa informação, tá? Não vai ser necessário para esse problema, que eu estou precisando calcular é a área e não o lado, né, da hipotenusa. Mas, enfim, acabou que foi uma trinca pitagórica, né? Então, como que eu vou calcular a área que eu vou pintar? Vai ser a área desse triângulo, que é 8 vezes 3 dividido por 2, certo? Mais a área do quadrado, que é 8 ao quadrado, que é 64, menos a área das duas janelinhas, então é menos duas áreas, né, duas janelas, cada uma com 1,4 vezes 1, e a área da porta, que é 0,6 vezes 2. Então, 0,6 vezes 2 metros. Vamos lá fazer essa conta agora, né? Ó, aqui eu vou dividir, vai dar 4. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 64. Aqui, 2 vezes 1,4 é 2,8. E 0,6 vezes 1 vezes 2, né, vai dar 1,2. Beleza. A gente vai somar aqui, ó, 64. Aqui, somando essas duas que vão ser subtraídas, né, dá 4. Ó, 2,80 com 1,24.
Então, aqui vai ficar 64 menos 4 mais 12. Aí, aqui vai dar 60. 60 com 12, 72. Aí está a questão, certo? 1 litro, ele pinta 9 metros quadrados. Então, se você tem 72 metros quadrados, quantos litros X de tinta que você ia precisar? Aqui, ó, 9 vezes 8 é 72, né? Então, fazendo a regra de 3 aqui, o X vai dar exatamente 8. Eu tinha ouvido algumas pessoas perguntando se essa questão era de resto maldito, ela foi na tábua da beirada. Se aqui fosse 72,1, ó, você ia precisar comprar 9, porque ele pediu a quantidade inteira de litros. Mas deu exatamente 8, então ela não é uma questão de resto maldito. Respondendo as perguntas aí, deixa eu olhar aqui o gabarito. Ó, 39, letra C. Não vejo problema nenhum nela, não, tá? Vocês estão falando aí de resto maldito, não é resto maldito, tá? Quase. Uma piscina cuja capacidade total é de 21 metros cúbicos encontra-se com 2/3 de sua capacidade ocupados com água. Então, ela tinha 21, 2/3 aqui, ó, vai dar 7. 7 vezes 2, 14 metros cúbicos você já tinha nessa piscina. Uma mangueira com vazão constante de 50 ml por segundo enche a piscina ao mesmo tempo em que um vazamento, também com vazão constante, tira 5 decímetros cúbicos da água da piscina a cada hora. Questão de torneira. Nessas condições, o tempo necessário para que a piscina esteja completamente cheia, ele ainda te dá aqui, né, umas informações que você já deveria saber. Lembrando que eu falei sobre questões de torneira na aula da revisão. Enfim, então você tinha 14 metros cúbicos já na piscina, falta 7 metros cúbicos a serem preenchidos. Então, nós vamos pensar o seguinte, aí está entrando 50 ml por segundo na piscina, né? Então, aqui, ó, 50 ml a cada 1 segundo. Só que a gente vai fazer aquela regra de 3 pensando em 1 hora o que está rolando, tá bom? Beleza. Aí, o que acontece aqui? Ó, 1 segundo, para você transformar, né, em hora e minutos, enfim, você pensa assim, ó, 1 segundo, 1 minuto tem 60 segundos, e 1 hora tem 60 minutos. Então, você tem que multiplicar aqui por 60 vezes 60, que é o total de segundos que tem 1 hora, para você saber a quantidade de água que encheu. Entenderam? Ó, ela faz 50 ml a cada 1 segundo. Como você vai ficar com 1 hora para poder fazer a regra de 3 que eu ensinei, você vai multiplicar por 60, 60. Só que essa quantidade de coisa aqui vai estar em ml. Isso é o que está entrando na piscina. E está saindo 5 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico a gente sabe que é 5 litros por hora. Então, eu vou retirar aqui, ó, 5 litros. Só para a gente ficar claro aqui, como essa unidade do Lattice ela vai dar em ml, porque é 50 ml, né, por segundo, aí eu multipliquei por 60, eu vou ter a quantidade de ml em 1 hora. Se eu divido por 1000, eu tenho a minha, como que fala? Unidade em litros, igual está aqui, né? Porque eu não posso somar ml com litro e nem subtrair, que é errado. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 30 vezes 6, 180. Então, 180 menos 5 litros. O que dá 175 litros. Aí nós vamos fazer aquela regra de 3. A gente vai falar o seguinte, ó, em 1 hora, você despeja um total de 175 litros positivo. Em quantas horas, então, você vai pôr 7 metros cúbicos, que é 7.000 litros? É só multiplicar cruzado aqui, né? Vai ficar 7.000 vezes 1, que é 7.000, e x vezes 175. Aí eu vou passar esse 175 para cá dividindo. 7.000 dividido por 175 é igual a x aqui, né? Faça a conta separada no cantinho. Ó, 7.000 dividido por 175. Faça do seu jeito, 40. Então, x é igual a 40 horas, porque nós fizemos a nossa regra de 3 aqui, baseada na hora. Então, é uma questão de torneira, sim, senhores, que caiu aqui. Ele deu a vazão, né? Enfim, não era aquelas de torneira às cegas, que ele não te fala a vazão da torneira, fala só o tempo que ela demora, né, para encher o total, mas aqui a gente acabou usando o mesmo raciocínio aí da torneira. Aqui eu pude colocar 1 hora e não 60 minutos, porque eu vi que os números eram inteiros, então não ia ter problema, né? Então é isso, né? Essa foi a resolução completa da prova.